Quando a gente fala de interação, e essa interação entre planta e medicamento tem um nome, se chama interação medicamentosa. Só que quando eu falo de interação medicamentosa, não necessariamente eu estou falando do medicamento, do comprimidinho, da cápsula, não. Eu não necessariamente estou falando dessa interação. Eu posso estar falando de uma interação entre planta com planta. Então, prof, eu posso misturar uma lavanda com gengibre? Acontece uma interação ali. Alguém já sabe o que acontece quando eu misturo lavanda e gengibre? A gente vai falar sobre isso. Eu já falei algumas vezes no Instagram. Eu posso ter uma interação entre medicamento e planta. E aí sempre me vem a pergunta, prof, eu faço uso de antihipertensivo, de remédio para pressão alta. Será que eu posso tomar o alecrim? Ou melhor, não? E pode acontecer também uma interação entre os próprios medicamentos. Isso pode acontecer também. Vão colocando aí os medicamentos que vocês tomam, ou se talvez você conhece alguém que toma o medicamento, ou talvez um cliente veio pedir para você e você ficou com dúvida. Coloca aqui para mim que a gente vai conversando sobre ele, beleza? Bom, gente, quando eu falo de interação, acontece ali uma mistura, né? Acontece uma forma de interação. O que pode acontecer em casos de interação medicamentosa? Duas coisas. Eles podem produzir, por exemplo, um medicamento em uma planta, um efeito sinérgico. O que é um efeito sinérgico? É quando o resultado daquela mistura é muito maior. Eu sempre brinco, sempre dou o exemplo de que uma sinergia não é 1 mais 1 igual a 2, mas é 1 mais 1 igual a 10, igual a 20, igual a 30. É quando a gente junta duas coisas e essas coisas se potencializam muito e elas acontecem, o resultado delas acontece de uma forma muito maior. Além desse efeito sinérgico, que é um efeito mais de induzir a alguma coisa, nós temos o efeito antagônico, que é o efeito de inibição, que é quando a gente fala, se eu comer isso aqui vai cortar o efeito, sabe? Quando a gente diz assim, tomar antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. É esse efeito antagônico. Quero que vocês pensem o seguinte, no nosso organismo, a maior parte das transformações acontece como se fosse chave e fechadura. Existe essa fechadura e aí as chavezinhas se ligam, né? Beleza, fecha, certo? Quando a gente tem uma planta e um medicamento que eles têm o mesmo efeito, o mesmo mecanismo de ação, aqui pode acontecer uma briga. Pode ser que seja um efeito sinérgico de aumento, que é o que eu falei, de um efeito muito maior, ou pode acontecer uma briga. Então eu tenho uma fechadura e eu tenho dois ativos aqui, então eles vão ficar brigando entre si, pode ser que eu tenha um efeito reduzido. E aí acontece o que a gente chama de inibição. Essa parte inicial, ela é chata, tá? Não saiu daqui. Não se desespere com essa parte chata, eu já vou passar. É só para apresentar para vocês o que pode acontecer. Então, às vezes eu tenho um efeito muito aumentado, às vezes eu tenho o efeito bloqueado. Esses dois mecanismos podem acontecer.